tonalidade azul, letras nas cores azul, amarelo, verde, vermelho, formando a palavra ETEPAC. Pessoas em vários ambientes de trabalho. ETE, Escola Técnica Estadual, Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Curso técnico em Biblioteconomia. Comunicação intra e interpessoal. Competência 3. Aplicar a estratégia de comunicação intra e interpessoal. Professora Isabelle Domingues. Mulher branca, cabelo loiro, abaixo da altura do ombro, olhos claros. Ao fundo, sala com paredes azuis. Na parte superior do lado direito, logo da ETE, Governo do Estado de Pernambuco. Abaixo, janela de Libras, a mesma segurando o passador de slide, e no decorrer da apresentação, ela irá explicar cada slide exposto. Olá, queridas e queridos, eu sou a professora Isabelle Domingos, estou com vocês agora na última competência da disciplina Comunicação Intra e Interpessoal. Então, a gente viu na primeira competência como identificar as influências da comunicação no comportamento das pessoas. Já na 2, a gente viu um pouquinho sobre as estratégias de comunicação. E esta última competência vai tratar de como nos comunicar eficazmente. Então vai ser bem bacana. Logo no início vocês viram um pouquinho no e-book e na videoaula também sobre os tipos de comunicação, os componentes, os elementos, as estratégias e tudo culminando justamente para no final a gente saber se comunicar, a gente saber comunicar eficazmente. Então essas 3 competências elas estão interligadas, eu espero que seja bastante proveitoso, que vocês estejam conseguindo interagir nos fóruns, nas mensagens, mandando, tirando dúvidas e qualquer coisa ainda dá tempo, fica bem atento, certo? Vem comigo que vai ser bem legal. Então, nesta competência, acompanha no slide. Vocês vão ver um pouquinho sobre as vantagens da comunicação eficaz, um pouquinho sobre o treinamento da comunicação eficaz e também quais seriam essas barreiras, quais as barreiras que a gente precisa evitar para que a comunicação ela não seja falha, ela não tenha ruído. Então, assim, só relembrando, no e-book a gente aprofunda muito mais, então lá você vai encontrar conceitos, vai encontrar exemplos, vai ter realmente todo aquele conteúdo bem necessário para ter o desenvolvimento, para você ser aquele profissional que o mercado espera. Aqui a gente vai só pincelar rapidinho, tirar algumas dúvidas, falar realmente sobre o que é mais importante, mas qualquer dúvida, manda mensagem, interage no fórum, não guarda dúvida não, certo? Então vamos ver um pouquinho rapidinho sobre os conceitos. Então vamos entender o que seria comunicação eficaz. Para alcançar um nível de desempenho diferenciado como profissional, é preciso a gente desenvolver algumas capacidades, algumas competências. Então a gente precisa, além de se comunicar, a gente precisa ter aquela disposição para contribuir com ações conjuntas. Então quando a gente chega numa equipe, a gente precisa entender quais são as ações, quais são os objetivos, qual a missão daquela equipe, daquela organização, e só assim a gente vai conseguir contribuir visando aqueles objetivos comuns. Assim a gente vai estar nos comunicando eficazmente. Mas o que é que o dicionário fala sobre isso? Vamos ver aqui o que é que o Aurélio falou. Ele fala que eficaz é aquele que efetua o que prometeu. É aquele que faz o que se espera, que causa o resultado inicialmente pretendido. Então, o que seria isso? Ficou bastante claro. Para a comunicação ser eficaz, ela precisa cumprir o que ela prometeu. Então, ao fazer um planejamento, ao criar uma política de comunicação naquela organização, ao passar por treinamento, ao entender tudo aquilo que aquela organização visa, tem como objetivo, a gente depois, ao realmente conseguir levar todos os objetivos, levar toda aquela informação, toda aquela comunicação que a gente quer, então chegou no destinatário do jeito que a gente planejou, ou mais próximo possível, porque realmente a gente sabe que algumas falhas podem acontecer, mas se ela não teve nenhum ruído, se o destinatário conseguiu entender o que aquele emissor estava precisando, a comunicação foi eficaz. Ficou claro? Estou sendo eficaz? Eu espero que sim. Então vamos continuar. Quais seriam as características dessa comunicação eficaz? Vou falar aqui rapidinho algumas, a gente vai pincelar e tirar umas dúvidas. Então acompanha comigo no slide.
A mensagem, para a comunicação ser eficaz, ela precisa ser muito clara, objetiva e realmente ela precisa fechar todos os pontos, não pode ficar nada aberto, ela tem que ser realmente, ela tem que dizer a que veio. O que é que eu quero dizer com essa mensagem? O que é que eu quero que o destinatário entenda? Outra coisa, outra característica, o significado ele tem que ser consistente. Então o destinatário, ele além de entender, ele realmente entendeu o que eu quero passar, foi consistente, eu consegui com as minhas palavras, usando aquele canal informacional, eu consegui comunicar, eu consegui realmente que ele entenda o que eu estou querendo dele. Outra coisa, o destinatário ele vai compreender a mensagem. Então a mensagem chegou, o destinatário entendeu, está o vocabulário, lembrando aqui das estratégias da segunda competência. Então a gente utilizou um vocabulário realmente condizente com aquele outro profissional, com aquela equipe, com o destinatário que a gente quer atingir. Então a mensagem ela vai ser compreendida. Outra característica, a comunicação ela é totalmente completada, então não ficou nenhuma falha, não ficou nenhum ruído, não ficou nenhum ponto ali que precise ainda de algum reparo, ele entendeu tudo, a mensagem foi e voltou. E com isso, tem outro ponto que a gente fala aqui, que seria que o destinatário ele vai fornecer retroação ao emissor. O que seria isso? É justamente o feedback, o retorno. Então eu mandei a mensagem, eu emissor, mandei a mensagem através de algum canal escolhido, utilizei um vocabulário condizente com aquela equipe, com aquela pessoa, com aquele destinatário, e o destinatário entendeu, foi tudo completado, ficou tudo ok, e ele me deu um feedback, ele me deu um retorno. Olha, Isabelle, eu entendi o que você quer, vou seguir essas orientações e vou fazer isso e isso. Então a mensagem ela foi fluida, ela realmente se completou. Então vamos dar uma continuidade aqui. Qual seria a diferença básica entre a comunicação eficaz e eficiente? Por que isso, professora? Porque a gente confunde muito, os nomes, os termos são parecidos, então é interessante a gente conceituar. Então, segundo Vasconcelos, acompanha comigo aqui no slide. Quais seriam as diferenças entre a comunicação eficaz e eficiente? Então, segundo Vasconcelos, 2017, a comunicação eficiente, ela ocorre quando se utiliza o mínimo de recursos para esta comunicação. Estes recursos podem ser tanto financeiros quanto materiais ao mesmo tempo. Já na comunicação eficaz, ela vai ocorrer quando a mensagem da pessoa que está enviando, no caso a fonte, é completamente compreendida pelo destinatário. Então ficou bem claro aqui a diferença. Quando ela é eficiente, utilizamos o mínimo possível de recursos. Já eficaz, ela cumpriu o que prometeu. A mensagem chegou e o destinatário conseguiu entender. Ok? Vamos continuar aqui e falar um pouquinho sobre o treinamento, justamente voltado para a comunicação eficaz. Então, quando um funcionário ele entra, seria interessante que acontecesse dessa forma, nem sempre ocorre, mas a gente está aqui tentando ao máximo instruir vocês. Vocês vão lidar com equipes, vão ajudar os bibliotecários, vão interagir com muita gente, então é legal, é importante vocês já terem um pouquinho dessa noção. Então é importante, quando um funcionário ele é novato, ele acabou de entrar naquela empresa, é interessante que ele realmente passe por vários treinamentos. Por quê? Porque ele vai conseguir entender toda a dinâmica daquela instituição, daquela organização, e assim ele vai poder dar resultados, ele vai realmente estar bem ambientado, ele vai saber que faz parte daquela equipe. Então, quando a gente fala em treinamento voltado para a comunicação, a gente tem que lembrar daquela velha história. O bibliotecário adora diretriz, adora orientação, adora política, adora regra. Por quê? Porque a gente vai seguir com mais tranquilidade. Então, quando existe naquela organização já uma política de comunicação, tudo vai ficar mais fácil, porque o que é que vai acontecer? Aquele funcionário, ele vai passar, assim, ao entrar numa unidade informacional, numa biblioteca, ele acabou de chegar, vocês, por exemplo, vocês acabaram de chegar, então vocês vão precisar realmente entender, passar por toda uma dinâmica, entender qual é a missão daquela instituição, qual o objetivo, como é que as pessoas se comunicam, quais são os canais mais utilizados, qual o vocabulário que é mais interessante, o que é que a gente pode fazer para melhorar. Então é um momento, chegou numa empresa, fica até a dica, é novato?
faça o possível, espere, claro, os seus gestores oferecerem o treinamento, mas faça o possível para realmente participar desse treinamento o máximo possível, se aprofundar. Por quê? Porque isso vai tirar todas aquelas dúvidas que ao longo do seu trabalho elas vão aparecer. Realmente é um fato, a gente vai ter dúvidas, tem algumas coisas que a gente não vai saber fazer. Então, quando a gente passa por esse tipo de direcionamento, é muito mais fácil, tudo vai fluir muito mais tranquilo. Outra coisa que a gente pode ver, acompanha comigo aqui no slide, que deve estar presente durante essa integração justamente desses novos funcionários. Então é aquilo que eu falei anteriormente, a gente tem que ver o histórico daquela empresa, toda a história, né? O que é que aquela empresa ela produz, quando ela começou, onde ela fica, começou aqui, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores, tudo isso é muito importante. Precisamos ver também qual é a estrutura hierárquica, então a gente precisa saber a quem eu vou me reportar, quem é meu chefe superior, quem é a direção, quem é o gestor, quem é o supervisor, quem sou eu nessa equipe. Tudo isso vai ser realmente bem colocado neste momento de treinamento, neste momento de formação ao entrar naquela equipe. Outra questão também bem interessante são as atribuições e responsabilidades. Por quê? Porque é aí que você vai entender quais são as suas atividades, qual a atividade do outro, qual a minha responsabilidade, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu preciso ajudar, qual a equipe que eu realmente estou ligado mais ali, qual é o meu direcionamento, o que é que eu preciso fazer. Tudo isso vai ser dito justamente neste momento. E, além de tudo, os canais de comunicação. Por quê? Porque cada empresa se comunica de uma forma. Tem empresa que só vai se comunicar através de e-mails. Já existem hoje empresas que, através do WhatsApp, telefone. Então, temos várias redes, várias mídias, várias formas de comunicar. Mas a gente precisa entender qual é a escolhida pela organização que a gente faz parte. Isso precisa ficar realmente bem claro na nossa mente. A gente vai funcionar de acordo com aquela empresa, com aquela instituição. Então, a gente precisa entender todos esses pontos. Então, continuando aqui rapidinho, vamos ver quais seriam as barreiras que acontecem tanto na comunicação com o emissor quanto com o receptor. Acompanha comigo aqui no slide rapidinho essas diferenças. Então, assim, as barreiras do emissor, a gente vai ver o uso da linguagem e símbolos inadequados. Então, lá na segunda competência eu falei um pouquinho sobre isso durante as estratégias. A gente tem que saber qual o vocabulário que a gente vai utilizar. A gente não vai poder utilizar gírias num local totalmente formal. Então, você utiliza essa gíria com seus amigos, talvez com a sua família, mas no ambiente de trabalho você vai se adequar ao vocabulário formal daquela instituição. Isso é realmente bem importante. Outra questão, timidez, impaciência, tudo isso pode realmente criar uma barreira ali no emissor. Então, se o emissor ele tem aquela certa impaciência, ele não consegue se comunicar bem, ou ele tem uma timidez, né, que é bastante normal, todos nós podemos passar por situações, podemos ter esse tipo de característica. O que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar melhorar, a gente tem que procurar passar por formações, capacitações, realmente para melhorar essa situação. Por quê? Porque se a gente não tiver paciência, se a gente for muito tímido ao ponto de não conseguir falar, a nossa comunicação ela não vai ser eficaz, ela não vai chegar no destinatário e a gente vai falhar. Dessa forma, a gente vai acabar ficando sem certos pontos importantíssimos para a carreira profissional. Qual seria outro ponto? Vamos voltar. A escolha do momento impróprio. Então, às vezes, não é o momento da gente falar, da gente transmitir certa informação, da gente fazer aquela mensagem, a gente mandar aquela mensagem. Então, a gente tem que entender qual é o momento. Meu chefe agora está numa reunião, eu vou encher o WhatsApp dele de mensagem com milhões de coisas. Não, vamos ver como é que tudo funciona. Estou dando um exemplo, mas tem vários outros. A gente precisa realmente conhecer todo o ambiente, conhecer toda a equipe e saber o momento próprio de mandar aquela mensagem. Outro ponto, supor que o receptor já domina o assunto a ser tratado. Gente, isso ocorre demais. Então, o que é que acontece aqui? O emissor, ele entende simplesmente que, como ele sabe daquele assunto, ele tem aquele conteúdo muito fácil, muito dinâmico ali para ele, ele pensa que todo mundo entende, ele pensa, nossa, todo mundo vai saber do que eu estou falando. E o que é que ele faz? Ele manda a mensagem dele com não tão clara. Então ele supõe
que aquele destinatário já vai entender. Então ele pode usar ali termos muito específicos da área que a mensagem, ao chegar ao destinatário, o destinatário não entendeu. Ele leu, para ele é como se estivesse em grego, né? Então, se ele não souber falar, ele não souber esse idioma, ele não vai entender nada. É mais ou menos isso. Ele precisa, nós, na verdade, precisamos de entender realmente que nem todo mundo tem todo esse tipo de conhecimento. Então, a gente precisa nivelar a nossa mensagem. A mensagem precisa chegar lá no destinatário fluida. Precisamos entender a quem queremos falar, o que é que eu quero comunicar e quem é que eu quero atingir com essa mensagem. Vamos focar aqui nas barreiras do receptor. Então, o que é que poderia atrapalhar aqui? Então, a desatenção, a impaciência, a pressa. Isso ocorre tanto, gente. A gente lê com pressa, a gente vive realmente, não corre. Todo mundo aqui tem muitas demandas. Então, o que acontece? Chegou uma mensagem, eu nem escuto o áudio todo. Eu coloco ali rapidinho, escuto só até a metade. Coloco naquela velocidade máxima, não entendi o que a pessoa quis dizer direito e já confirmo, ou já nego, ou já falo alguma coisa, não tive paciência. O que ocorre aqui? A mensagem ficou com ruídos, a mensagem ela não cumpriu o que ela prometeu, ela não foi eficaz, ela falhou. Outro ponto, tendência em avaliar e julgar. Então, nós como receptores, tudo bem, nós somos seres humanos, então é normal a gente fazer um julgamento, todo momento nós observamos e podemos emitir alguma opinião. Mas a gente precisa entender, quando aquela mensagem está chegando, aquela mensagem veio, alguém planejou, alguém parou para pensar naquela mensagem. Então, assim, é importante a gente evitar julgamentos, a gente ser neutro o máximo possível, realmente evitar avaliar, agir como um carrasco. A gente precisa apenas entender que aquela mensagem chegou, qual foi o canal, qual foi o vocabulário. Eu consigo compreender, vou dar o feedback positivo. Não consegui compreender, tudo bem. Vou precisar dar o feedback negativo. Olha, eu não entendi o que você quis dizer. Você pode me repetir? Você pode explicar melhor? Vamos marcar uma reunião? Entendeu? Então, assim, a gente precisa desenvolver como receptor e também como emissor estratégias, lembrando da segunda competência, estratégias que realmente nos deixem mais próximos, que façam com que a gente possa entender, não julgar e realmente aquele processo ocorra de forma fluida. Mais um ponto aqui, também ligado a julgamento. Preconceitos e desconfiança em relação ao emissor. Então isso é péssimo, não é, gente? A gente já recebe aquela mensagem e já pensa, meu Deus, fulano é assim. Gente, a gente não vai nem conseguir entender o que aquele emissor quis dizer. Por quê? Porque a gente já pré-julgou, a gente já imagina que ele não sabe, a gente já desconfia, a gente, independente do que a gente pense, a gente já conseguiu destruir ali tudo que aquele emissor planejou. Então a mensagem, ao chegar em mim, eu não prestei atenção, porque eu estou ocupada demais com os meus preconceitos. Então vamos evitar esse tipo de procedimento. Isso realmente não é bacana, não faz a equipe crescer, não faz a empresa ter bons olhos em relação a você. Então vamos evitar ao máximo. E na vida, né, gente? Preconceito não é legal para nada. Última característica aqui das barreiras do receptor. A resistência em aceitar a mensagem por excesso de autoconfiança. Então, o que seria aqui? Aquela pessoa que é um pouco arrogante, né? Todo mundo aqui já conhece, a gente também tem nossos momentos de arrogância. Então, aqui eu não estou dizendo que temos que ser perfeitos, que a gente precisa ser uma pessoa maravilhosa para poder se comunicar bem, se comunicar eficazmente. Mas, na verdade, o que a gente precisa? A gente precisa abrir o nosso coração. A gente precisa ter a nossa mente aberta para entender que cada um tem o seu nível e se aquela pessoa precisa me mandar uma mensagem, parou para planejar aquela mensagem, ele tem algo a me passar. Então eu humildemente vou ouvir e caso eu já saiba tudo que ele falou, mas foi necessário ele formalizar aquela informação por algum motivo, ele teve um motivo dele. Então vamos diminuir esse tipo de procedimento, isso realmente não leva a nada. Então, continuando aqui, vamos trazer rapidinho
esse tipo de, tudo isso que a gente falou aqui, para o universo da unidade informacional. A gente já vem falando sobre isso, mas vamos pincelar aqui alguns pontos rapidinho, específicos da comunicação na unidade informacional. Então acompanha comigo aqui no slide. A gente vê aqui alguns serviços de informação, talvez alguns de vocês já trabalhem em biblioteca, então já conheçam. Então a gente vê aqui o empréstimo domiciliar, a comutação bibliográfica, o alerta bibliográfico, lista de novas aquisições, relações de website e serviço de referência. Gente, vocês passaram agorinha, há pouco tempo, pela disciplina serviço de referência. Então tá bem fresquinho ainda na mente de vocês. Eu acho que foi bem legal, tenho certeza que vocês gostaram e aprenderam muito. Então, o que é que foi falado lá, basicamente, nessa disciplina? A gente precisa levar para o usuário, a gente precisa tirar as dúvidas. O serviço de referência ele tem tudo a ver com a comunicação. Então, se o usuário chegou para você com uma dúvida e você não tem paciência, você não tem aquela empatia de entender o que ele quer, de levar para ele aquela informação que ele precisa, de fazer as perguntas necessárias. Então você realmente não vai conseguir ter uma comunicação importante com aquele usuário que é justamente o seu cliente informacional. Então se o seu cliente informacional ele chega na sua unidade informacional, na sua biblioteca, ele chega com uma dúvida e você simplesmente corta, você não se comunica bem com ele, você não tem uma comunicação eficaz, aquele usuário, o que é que vai acontecer? Ele ou vai procurar outra biblioteca, ou pior, que é o que geralmente acontece, ele vai desistir daquela pesquisa. Então veja como isso é sério, a gente pode perder ali um futuro leitor, um futuro pesquisador, um criador de conteúdo, uma pessoa que pode gerar diversas informações e a gente dificultou, ao cortar ali aquela comunicação, a gente disse, olha, eu não tenho esse livro, a gente não quis parar para entender realmente a dúvida dele, a gente simplesmente disse, olha, eu não tenho esse livro, não sei do que você está falando. Gente, e aí? Como é que esse usuário fica? Claro que a gente sabe que hoje em dia ele pode fazer diversas pesquisas, mas a função do profissional da biblioteca é justamente essa, é estar como mediador ali entre a informação e o usuário. Então, se você não sabe se comunicar, você não vai ser um bom mediador. Isso realmente precisa ficar muito claro e é o nosso maior objetivo com essa disciplina, que realmente vocês consigam interagir bem com os usuários, interagir bem com a sua equipe, interagir bem com a sua chefia, interagir bem com todos que participam ali daquela comunidade, daquele público, daquela biblioteca. Então tudo isso vai fazer de você um profissional muito qualificado, um profissional que o mercado precisa e é isso que a gente está querendo aqui. Então eu finalizo, eu espero que tenha sido bem proveitoso para todos e para todas vocês. E acabo aqui também relembrando da necessidade de vocês participarem dos fóruns, de interagirem, de ouvirem lá o nosso podcast, de entrarem na nossa página do EducaPE, curtirem, compartilharem, é muito bacana, tem muito conteúdo legal. E de não guardar dúvidas. Professora, não entendi. Manda para cá que a gente está aqui justamente para isso, certo? Foi um grande prazer, eu encontro com vocês logo mais. Tchau, tchau! Tela vermelha com ícone de play. Inscreva-se. Ative as notificações. ETE. Fundo azul ao centro. A logomarca ETE. Fundo azul ao centro branco. Coordenação executiva Jorge Bento Catunda, Manuel Vanderlei dos Santos Neto, Renata Marques de Otero. Coordenação geral Maria de Araújo Medeiros Souza, Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Brasão do Governo do Estado de Pernambuco.